transmissão. Então essa fica a pergunta no vídeo que eu vou esclarecer um pouco melhor. Por que tantos, né, grande parte, não sei se a maioria, mas muitos ítalo-brasileiros, eles são meio fake, né? Não parece muito aquela coisa, bem estereotipado muitas vezes, né? Vamos ver nesse vídeo, até vou trazer um comentário aqui para vocês, para a gente ir costurando através desse comentário e também se aprofundar um pouco mais. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, é importante, você que está aí assistindo agora, nesse momento, por favor, me deixa aqui nos comentários, no chat, se tá bom ou se tá ruim o áudio, muito bem? Então, começamos aqui. Eu me chamo Fernando Menegatti, para quem não me conhece, sou especialista em gramática da língua portuguesa, mestre em educação e estudioso da língua e da cultura vêneta, principalmente. Também, claro, sou professor de italiano, mas principalmente cultura e língua vêneta, com formação pela Accademia della Buona Creanza de Treviso, lá da região do Vêneto, dedicada também essa instituição à promoção e preservação do patrimônio linguístico e vêneto. Vamos lá então para o nosso vídeo. Olha só que comentário bem intrigante foi de um dos nossos inscritos aqui do canal. Por favor, óbvio, o comentário nunca ele é trazido aqui para a gente discriminar a pessoa, para a gente falar mal da pessoa, nada disso. Mas sim para que a gente consiga participar dessa discussão e inserir, né, vocês também nessa discussão. Portanto, nós temos aqui, era um vídeo onde eu explico algumas coisas relativas a isso, né? Mas primeiro, olha só o comentário. Fernando, você não é italiano, é brasileiro, descendente de italianos como eu. Não tenho sobrenome, mas sou descendente de italianos. E aí depois ele fala especificamente sobre o vídeo, que era o vídeo lá que de um outro, feito acima de um outro comentário que a pessoa falou, era um português, se não me engano, ele tinha dito que o Brasil tinha dado errado por conta dos italianos e dos africanos, né, que o Brasil era uma bagunça, especialmente por conta dos italianos e africanos, porque os italianos também eram bagunçados, deixava tudo lixo, isso aí, etc e tal, porque ele foi lá, viu o sul da Itália e toda aquela coisa. Se você não assistiu o vídeo, te convido para ver aqui no canal, tá lá nos vídeos ao vivo. Eu também fiz ali uma live a respeito, né, sobre esse comentário aqui. Então a pessoa escreveu isso, uma outra pessoa, né, dessa vez um inscrito do canal, e ele diz, né, você não é italiano, é brasileiro, descendente de italiano como eu, etc, etc. Ele lança alguns comentários a respeito depois do que a pessoa falou naquele vídeo lá. Muito bem, esse comentário aqui é interessante, ele vai nos levar a explicar o que é o título desse vídeo, tá bom, pessoal? Depois vocês podem escrever aqui os comentários de vocês. E vamos também falar, né, com vocês, por que não? Eu vou retirar esse comentário aqui na tela, ou posso deixar ali, ele também não está atrapalhando, depois eu tiro. Muito bem, olha só, a gente precisa diferenciar algumas coisas, né? As pessoas às vezes confundem. Pessoal, o seguidor aqui, né, do meu canal que escreveu isso e comentou isso, ele disse, então, você não é italiano, é brasileiro como eu, que também tenho ascendência italiana. Eu entendo o que ele quis dizer, Culturalmente, nós nascemos, óbvio, aqui no Brasil, pelo menos você que nasceu no Brasil, que tem origem, né, nasceu no Brasil, falamos português, temos, enfim, comemos as mesmas coisas, da nossa região, pelo menos, né? Mas, juridicamente, existe uma diferença gigantesca entre nós dois. Por exemplo, pelo menos aqueles que são reconhecidos e aqueles que não são reconhecidos. E eu explico melhor isso. Portanto, olha, para o público, né? Para vocês entenderem melhor. Imagina, assim, um avô muito rico, né? Imagina que um avô muito rico faleceu e deixou uma herança no banco. O descendente não reconhecido, ele sabe que ele é neto, tem o mesmo sangue, mas ainda não foi ao inventário, não apresentou os documentos e o juiz não assinou a partilha. Ele tem o direito à herança, porém, ele não pode mexer ainda no dinheiro, porque juridicamente ele não está legalizado perante a lei. Então essa seria a situação da pessoa
que ele tem a descendência, contudo ele ainda não é reconhecido juridicamente, tá? Ele sim faz parte da família, ele é neto, mas ele ainda não fez todo esse processo aqui do inventário. Suponho que talvez seja esse o caso do nosso amigo aqui, que ele diz que tem ascendência, etc., não tem sobrenome italiano, porém ele também e tal. E aí depois nós temos o caso do descendente reconhecido. Qual que é a diferença desse para o primeiro que não é reconhecido? Bom, esse aqui já foi ao tribunal, apresentou as certidões, o juiz assinou e o dinheiro está na conta dele, né? Como se a gente tivesse dois casos. Os dois, ambos são netos, né, do mesmo avô ali que faleceu, avô rico, mas um não consegue comprovar até então, não fez o inventário, etc. E o outro conseguiu comprovar e assim sendo ele tem parte nessa herança aqui. Porém, os dois saem da mesma linha, né? Então não teria. Essa é a única diferença entre um e outro. Então quem tem apenas origem, que é o descendente, é um cidadão brasileiro, porque isso juridicamente é o que ele é registrado, né? Que possui uma expectativa de direito à cidadania italiana. Então ele tem sangue, ele tem origem, né? Mas para o governo italiano, juridicamente, ele ainda é um estrangeiro que precisa provar, né, o contrário, que ele não é estrangeiro. Agora, quem tem a cidadania reconhecida, ele é cidadão da Itália, né? Ele é um cidadão italiano e brasileiro. Então o processo da cidadania não transforma o brasileiro em italiano. Isso tem que ficar muito claro. Ele apenas declara que essa pessoa sempre foi italiana desde o dia em que nasceu, porque a Itália adota o sistema de ius sanguinis. Tá? Essas são as duas diferenças que a gente precisa deixar bem claro. Portanto, aquele que ainda não tem a cidadania, com certeza ele tem origem, ele mas juridicamente não é reconhecido por conta dessas burocracias. E aquele que tem a origem e é reconhecido, então sim, ele é cidadão, né? Ele tem origem, mas ele também é cidadão e reconhecido como italiano oficialmente, né? Porque ele tem os documentos ali do Estado. Bom, olha só o que acontece. A Itália, assim, me reconhece como dela, se eu tenho, né? Se eu tenho o reconhecimento da cidadania italiana. Então, perante a lei italiana, eu não sou brasileiro que ganhou um papel, mas sim eu sou um cidadão italiano que por acaso reside no exterior, como tantos outros aí, inclusive muitos amigos que nasceram lá e residem no exterior, e eu tenho certidão de nascimento transcrita em comum italiano, como muitos de vocês aí. Portanto, não está muito bem correta essa colocação aqui do nosso amigo. Tá? Então, aquelas pessoas que mesmo que tenham origem, elas são, mas não são juridicamente reconhecidas, e aqueles que têm origem são juridicamente reconhecidos. Sim, eles têm dupla nacionalidade, que é o meu caso, provavelmente seja o caso de muitos de vocês também. Portanto, o sentimento ele não anula a lei, né? Ninguém ali está deixando de ser brasileiro porque ele tem uma outra cidadania também. Então, hoje em dia, isso não existe mais. Uma vez, ainda nos idos de 1900, no início, muitos países era preciso cancelar uma cidadania para ter outra. Isso já não existe mais. Tá? Hoje você pode ter mais do que duas cidadanias tranquilamente. Você pode ser brasileiro, pode ser italiano, né? Pode ser brasileiro, pode ser alemão, etc. Desde que tenha tudo comprovado. Então, a nossa certidão de nascimento brasileira, mesmo com uma outra cidadania, ela continua valendo, né? Enfim, as pessoas que gostam do Brasil, né, e tudo mais, continua sendo tudo a mesma coisa, não tem problema. Mas o direito internacional é que nos garante a dupla cidadania plena. Então isso quer dizer que ser brasileiro não impede ninguém de ser 100% italiano também. Então tem duplas cidadanias. Você é de origem e aí depois, se você consegue ser reconhecido pelo Estado, você também se torna italiano oficial, como se tivesse nascido lá. Tá? Eles não fazem distinção quando você tem juridicamente, a lei não vai fazer essa distinção ali. Então, se alguém é reconhecido, se pode dizer sim que essa pessoa é brasileiro e que essa pessoa também é italiano. Portanto, como eu sou reconhecido, e muitos de vocês também, esse comentário não estaria muito certo. Então, faço isso para a gente deixar um pouco, às vezes, alguns pensamentos estranhos de lado, né? Porque não é o certo. Então, portanto, quem tem apenas ascendência, né, ítalo-brasileira por cultura, quem tem a cidadania reconhecida
é italiano e brasileiro por direito legal, tá bom? Então essa é a diferença. Um apenas tem a sua ascendência ítalo-brasileira, que ainda teria que reconhecer para ter uma vida, digamos, para ser reconhecido pelo Estado, porém ele mas ainda não é reconhecido pelo Estado. Agora, os outros, né, que já têm o seu reconhecimento, ele é reconhecido juridicamente, ele pode ter passaporte, ele tem identidade, né, etc., e também a origem. Brasileiro, né, sem cidadania, é reconhecido como italiano. Esse aqui é um outro fato. Por exemplo, um brasileiro de origem italiana, né? Ele é reconhecido como italiano na Itália? Muitas pessoas me perguntam isso. Bom, a gente precisa dividir essa coisa entre reconhecimento jurídico e reconhecimento afetivo. Perante a lei, especialmente a lei italiana, o descendente que não passou pelo processo de reconhecimento, ele não é considerado um cidadão italiano, mas só que, né, juridicamente, a gente só está observando os papéis, a gente só está observando burocracia, é por isso. Então ele tem um direito em potencial, ele é um cidadão, ele é um candidato à cidadania, mas ele ainda não é juridicamente reconhecido pelo Estado. Assim, o Estado não o reconhece, o vê como um estrangeiro até que ele prove o contrário. Então, tudo bem? Então, para o governo italiano, até que você não seja reconhecido pela lei, você vai ser um estrangeiro. Existem milhões de pessoas no Brasil com sobrenome italiano, mas o governo de lá só passa a te enxergar como cidadão a partir do momento em que seu processo é de fato finalizado e o seu nome é inscrito no AIRE. O AIRE é aquele cadastro dos italianos residentes no exterior, do qual também faço parte eu, tá? E a sua certidão de nascimento, então, é transcrita em um comune, ou seja, em um município lá na Itália, e aí, assim, você se torna efetivamente italiano, não interessa, tá? Se você nasceu aqui, se você nasceu lá, se tiver algo obrigatório para todos os cidadãos, imposto pelo governo italiano, você também, que mora aqui no Brasil, mora na Argentina, mora na Noruega, etc., você também terá que fazer parte disso, né? Vamos supor, né, sei lá, Terceira Guerra Mundial. Você tem idade militar, aí o governo da Itália, a Itália está participando e eu sei que não é obrigatório agora o serviço militar, mas vamos supor que é uma situação muito drástica, muda tudo e agora é obrigatório. Vamos ter que convocar os nossos cidadãos, etc., caso de guerra, e vamos convocar todo mundo. Então pode ser que você também seja convocado numa situação de emergência, né? Por que não? Tá? Pode ser que você seja convocado e não faz diferença se você nasceu na Itália, se você vive na Itália, se você nasceu fora dela e vive fora dela. Todo mundo é convocado e se não for, terá que prestar contas, né? Contudo, agora, a lei dita o papel, como nós sabemos, mas o afeto dita a conexão. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra, tá? Quando saímos dos tribunais e dos consulados e a gente entra um pouco na vida real, né? Não essa vida de gabinete aí, na mesa do jantar, a dinâmica muda completamente. Então, muitos italianos natos, né, muitas pessoas que nasceram de fato lá na Itália, guardam um respeito enorme pelos descendentes, especialmente no Brasil, porque é um país que tem bastante representatividade nesse campo. Então, quando um italiano conhece um descendente que preservou a sua língua local, principalmente, né, a língua da região de onde saíram seus imigrantes, que mantém as tradições vivas dos seus antepassados, né, não aquela tradição ali que foi absorvida de filmes, absorvida de, enfim, etc., de internet, essas coisas ali meio montadas de hoje em dia, de escolas, de italiano, não, mas uma tradição viva, né? Demonstrando amor profundo e genuíno pelas suas próprias origens, acontece claramente um reconhecimento afetivo automático. Então, para aquele que nasceu lá na Itália, o italiano nato, né? Ver um descendente do outro mundo mantendo a cultura viva é como olhar para o espelho do passado. Eles não pedem para ver o seu passaporte, digamos assim, tá? E antes de te dar um abraço ou de te convidar para entrar, eles enxergam quem você é e basta, de fato. Isso é amor genuíno, né? Não no sentido eros, né? Mas no sentido fraterno, frater, no sentido fraterno, isso é genuíno. Então, quando a Europa, vamos lá, quando a Europa era tribal, não tinha nada desses sistemas burocráticos, assim, não existia nada disso de papel, né, para entrar ou sair, as pessoas reconheciam ali seus irmãos de origem,
mesmo que não tivessem nascido na mesma tribo por consequência de uma coisa ou outra, mas que tivessem sido gerados de um ventre ou descendido de um ventre proveniente daquela estirpe, tá bom? Por exemplo, uma família que se afastou de lá, a pessoa nasceu em outro lugar e aí eles voltam e aquela criança ou aquela pessoa nunca tinha convivido com a certa tribo, mas quando ele volta as pessoas o reconhecem sem papel, sem isso, sem aquilo. Então são coisas totalmente diferentes, né? O afeto é realmente humano quando a gente identifica de cara que a pessoa faz parte da nossa tribo. Então estamos abarrotados hoje em dia, de fato, de burocracia chata e ostracizante, né, nos tempos modernos, e as pessoas acreditam mais em um pedaço de papel hoje em dia do que naquilo que trazem dentro de si, o que é lamentável, né? A gente cada vez perde mais o senso de humanidade e fica ali entulhado de coisas que às vezes não prestam. Então, mas a Itália como país unificado, hoje em dia, né, a gente sabe que é um conceito muito recente, a Itália como país unificado. Então o Reino da Itália só foi unificado lá em 1861 e, por exemplo, no caso do Vêneto, ele foi um dos últimos lugares a ser ali anexados, né, em 1866, ou seja, a Itália tem pouco mais de 160 anos como nação. Antes disso, a Península Itálica era uma coxa de retalhos de reinos, ducados e repúblicas independentes, como muitos dos meus alunos sabem, meus alunos aí de curso de Vêneto italiano, né? Eles sabem a respeito disso. Cada um com sua própria moeda, seu próprio exército, sua própria história, crucialmente, né? E também seu próprio idioma. Então, é uma diferença enorme quando a gente pega de sul a norte, né? O Vêneto, por exemplo, que eu ensino, é chamado língua vêneta, justamente porque ele é reconhecido como língua internacionalmente, tá? Porque foi língua de Estado, foi língua da burocracia vêneta e do Mediterrâneo, governado ali naqueles tempos pela Sereníssima República de Veneza por séculos. Então, língua de Estado, é óbvio que é uma língua, não importa o que aconteceu posteriormente, né? Afinal, ninguém hoje em dia diz que o latino é uma língua, que ele é dialeto não sei do quê. Por quê? Porque o latino é língua de Estado, porque ele perdeu o status de língua de Estado. Não é assim que funciona, né, pessoal? O que foi língua importante continua sendo língua, mesmo que tenha perdido o status de língua de Estado. Sendo assim, quem despreza o regionalismo da Itália não entende nada da própria Itália e está bem longe de saber o que é ser efetivamente italiano, né? Mesmo com origem e mesmo com cidadania reconhecida. Então, muitos são assim. E aí que começa a nascer essa coisa do ítalo-brasileiro fake, não todos, certamente não, mas muitos, né? Dizer que tudo é Itália e apagar séculos de identidades únicas. Então, um vêneto é culturalmente diferente de um siciliano, né? Quanto um gaúcho é diferente de um paraibano, ou até mais, poderíamos dizer. Então, porque a maioria dos descendentes de italianos são fake, ou seja, falsos? Bom, porque de fato, grande parte, não todos, eles não são culturalmente italianos, tá? Porque você não encontra um italiano que não seja bairrista de fato, tá? Pode fingir, mas na vida, no cotidiano, você vai encontrar todos eles serão bairristas em algum aspecto ou outro. Você não vai encontrar ninguém na Itália que não defenda o seu território, a sua região, a sua cultura, a sua língua local com unhas e dentes. Você não encontra isso, tá? Uma pessoa que funciona como se fosse um bloco monolítico, como a gente vê os ítalo-brasileiros sendo, né? Um bloco monolítico. Sou italiano, né? Pronto, acabou. Então, quem não tem essa essência facilmente é identificado de longe como estrangeiro, facilmente é identificado como estrangeiro. Ainda que tenha origem, ainda que tenha cidadania reconhecida, vai ser identificado como estrangeiro. Por quê? Ter não tem nada a ver com ser, né? São dois verbos diferentes. Eu tenho, mas não sou. Aí é diferente. É até melhor que eu seja e que eu não tenha. Então, são dois verbos diferentes e nós temos que entender um pouco mais a respeito disso. Um exemplo para isso é que a primeira vez que eu fui para a Itália, lá para a região do Vêneto, né, o local de onde saíram os meus antepassados, eu nem sequer era reconhecido cidadão naquela época. E eu conheci ali outros brasileiros, né, que já estavam reconhecidos, mas pouco entendiam
acerca das suas próprias origens vênetas. Eles só falavam italiano, por exemplo, não entendiam nada de língua vêneta. E em uma oportunidade eu apresentei apenas desses conhecidos brasileiros a alguns amigos lá do Vêneto. Eu apresentei, né? Eu levei, trouxe ele junto lá, olha, a gente ia jantar em tal lugar, falei, vem lá junto, tá? Então depois, no outro dia, que eu ia me encontrar de novo com esse pessoal lá do Vêneto, né, os meus amigos do Vêneto, eles confessaram que eles me disseram, tu sim é Vêneto, né? Você sim é Vêneto. Eles falavam, ti sì che te si fratello, você sim que é irmão, né? E que aquele outro, meu amigo, coitado, né? Ele não tinha nada a ver com eles, e não tinha mesmo. Não é para falar mal da pessoa, mas ele não tinha mesmo, justamente porque ele, justamente não é porque o que você tem, não é só porque você sabe falar ali uma língua reconhecida pelo Estado, porque você tem o reconhecimento da cidadania, que você vai ser reconhecido de fato parte integrante daquilo. Você precisa ser, vem tudo isso, né, de carona com aquilo que eu falei, que eu mencionei até agora. Então as pessoas acabam pensando na Itália como um bloco monolítico, né, que não exista diferença nenhuma na Itália, ali que norte, centro e sul é a mesma coisa, o mesmo povo, a mesma língua, etc. E elas não entendem essa diferença. E ainda por cima, hoje em dia, embasadas num certo politicamente correto, elas pensam que, enfim, defender a sua cultura, a sua região, a sua localidade, a sua língua local, a sua comida, a sua tradição, é uma espécie de racismo e tal. Estou querendo fazer briga, etc. Mas não é nada disso. De fato, como eu já mencionei aqui, você jamais encontrará um italiano, e aqui quando eu falo italiano, eu estou falando sobre todos, né? Entendendo que italiano é só para a gente facilitar, né? Porque eles de fato têm origens, culturas, línguas e até bases étnicas diferentes de norte a sul, mas vai ser difícil você encontrar alguém ali que vai pensar desse modo monolítico. Somos italianos, basta, né? Então é muito difícil. O que eu percebo em grande parte aí dos ítalo-brasileiros, tá bom? Como se ser italiano fosse, o requisito seria o quê? Falar italiano, comer pizza, tarantela, essas coisinhas assim, sabe? Tipo, vamos fazer um checklist, check, 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 check. Não é isso, pessoal. Não é isso, né? Cada um tem essa cultura, cada um tem a sua língua, e enfim, tá? Então eu vou tirar o nosso comentário daqui. Eu acho que eu já expliquei mais ou menos o que eu tinha para falar sobre isso. Claro, olha só, antes de eu ir para os comentários de vocês aí, vamos deixar bem claro, vou ler novamente a contribuição aqui para o canal, tá? O Eduardo escreveu, então, Fernando, você não é italiano. Bom, já mencionei isso. Tanto eu, que tenho origem e que sou reconhecido, tá? Como você também, que tem origem, que é reconhecido, não tem conversa sobre isso. Portanto, você porque você já nasceu, já tem a sua origem, isso já justifica, e justifica também para a burocracia, né? O seu reconhecimento. Portanto, você tem passaporte, você tem identidade, você é reconhecido pelo Estado, você pode votar, né? Nós podemos votar. Eu posso ir para a Itália e me candidatar, sei lá, né? Se eu for uma prodígio, eu posso até me candidatar a alguma coisa lá para presidente, etc., para cargos maiores, né? Você também. Portanto, ninguém que não seja cidadão possa percorrer isso, né? Então, sim, tanto eu quanto você somos cidadãos. Agora, só tem essa diferença jurídica. Aquele que nasceu e ainda não é reconhecido e aquele que nasceu, que tem origem, já nasceu cidadão, né? Já nasceu italiano, enfim, são duas coisas diferentes. A origem e cidadania são duas coisas diferentes. Você já nasce assim, e aí depois você pode ser juridicamente reconhecido. No meu caso, que nasci assim, nasci com origem e
tem o meu reconhecimento, como muitos de vocês, isso é indiscutível. Então esse comentário, ele está errado, tá bom? Então só para vocês não repetirem, também para o nosso amigo aqui entender, particularmente no meu caso, ele diz, Fernando, você não é italiano, não é fato, tá? Tanto de origem quanto reconhecimento jurídico, eu sou, assim como muitos de vocês. Ele diz, é brasileiro descendente de italiano. Sim, claro, óbvio, porém, já expliquei como funciona, né? Certo? Então, tiramos daqui. Aproveito e também já menciono aqui para vocês algo importantíssimo, não pode ficar de fora, tá? Para quem de fato quer parar de ser esse bloco monolítico, que no final das contas acaba sendo visto apenas como um estrangeiro, nós temos as inscrições abertas para o nosso curso intensivo de Língua Vêneta e Italiano. São as duas que a gente trabalha, tá? As duas são trabalhadas de modo, assim, unidos, tá? Para que você veja a diferença das duas e também consiga, claro, ter ali um aprofundamento nas duas línguas, língua vêneta e italiano, principalmente para você que é descendente de vênetos, é importante, né, interessante que você tenha essa base, essas duas línguas como ferramenta. Então entra aqui no grupo de WhatsApp que está na descrição do vídeo, eu vou colocar nos primeiros comentários fixados, depois quando acabar aqui a live, você entra lá, depois eu faço contato, daqui a pouco já estou entrando em contato com o pessoal para explicar como funciona o curso, custos, dias, etc., horário. Então a pessoa fala, eu quero ou eu não quero, tá bom? Não tem problema. Só que tem que entrar no grupo de WhatsApp para manifestar o seu interesse, para eu ter, né, o seu contato para falar com você lá. Certo? Quem quiser também, temos aí algumas cópias restantes do Evangelho de São Marcos, traduzido em língua vêneta e também em português. Portanto, é um livro bilíngue, você já pode ir se aprofundando, né, na cultura, relembrando que São Marcos é o patrono da República de Veneza e continua sendo o patrono da região do Vêneto, mesmo que a República de Veneza tenha terminado, né, tenha acabado. Também temos algumas bandeiras do Vêneto, essas bandeiras vieram diretamente lá do Vêneto, tá? Não são produzidas no Brasil nem em outro lugar, eles produzem no Vêneto. Então aproveita, faz contato, entra em contato comigo e você pode também encomendar a sua bandeira aí. Acredito que seria isso, vamos dar uma olhada nos nossos comentários. Me deem uns segundos, né? Então, exatamente, o Lázaro aqui, né, comentou que é o Gerson, né? Gerson, eu conheço ele, foi meu aluno de língua vêneta também, exatamente, porque não se aceitam italianos, só querem os benefícios da cidadania italiana e desconhecem suas próprias raízes. Esse é um outro problema, não significa que todo mundo seja assim, mas a gente tem uma grande massa e esse é, de fato, algo que precisa alterar, né? O Gerson comentou aqui, muitos não se aceitam, além de não se aceitar, eles também não têm um estudo profundo das suas próprias origens e vão em busca apenas de benefícios, né? Como se fosse, de fato, apenas uma herança que eu preciso tirar proveito. Então a pessoa precisa também se aprofundar um pouco mais naquilo, tá? Nas suas origens. E é por isso que tantas pessoas acabam soando um pouco fake. Próximos comentários aqui. Vamos lá. Olha só, a Laís, que também é aluna do curso aqui do intensivo, né, de Vêneto Italiano, da última turma que foi aberta, ela disse, ainda não tenho cidadania, mas sou tratada com muito carinho na Itália. Pois é, Laís, isso também eu sempre fui. Desde quando não tinha cidadania, ninguém vai perguntar se você tem cidadania ou não. A primeira coisa, aliás, eu nem falava com eles a respeito disso. A primeira coisa que as pessoas vão enxergar é se você, primeiro, sabe se comunicar, né, com eles, se você tem conteúdo, principalmente as suas origens. Então, eu falo, né, principalmente quando ali estava no início, falava bastante a respeito dos meus antepassados, da imigração, o que fizeram, o que não fizeram, enfim, uma série de coisas que vai mostrando para a pessoa que você tem ali um aprofundamento e também tem um laço histórico, principalmente com a região do Vêneto, onde diversas pessoas sabem, né, a respeito da imigração.
Então, basicamente é isso que eles vão ver, né? Os seus gostos, etc. E não vão ficar pedindo se você tem cidadania. Aliás, muitos deles, não sei agora por conta de todo esse bafafá que a mídia fez, né? Mas no tempo que eu estava lá, muitos deles nem se davam conta disso. Muitos nem sabiam que era possível fazer reconhecimento, aliás, né? E como é que funcionava isso. Eles nem estavam nem aí para isso. O povo, né? A população. Vamos ver. Boa noite a todos. Bem, creio eu que, como o povo brasileiro é o mais miscigenado, até pessoas morenas ou com aparência dos povos do leste da Ásia são italianos. Bom, aí tudo depende, né? Tudo depende. Depende da origem da pessoa também. Não sei. Cada caso é um caso. Eu não teria como opinar sobre isso. Isso que foi o Felipe que escreveu. Agradeço o comentário do Felipe, tá? Pode ser que alguns sejam, assim como no sul da Itália a gente encontra muitas pessoas com essas características também. Vamos lá. Vamos ver outro comentário. Eu tenho cidadania desde a infância. Olha só, interessante. Provavelmente foram os pais, né, que encaminharam e também já reconheceram o próprio filho. Eu gosto de pizza, não é esse o problema, não tem problema gostar de pizza, né? Eu só digo que às vezes tem muitas pessoas que ficam só com aqueles estereótipos, eu sou italiano, portanto eu faço isso, aquilo e tal, e não se aprofunda muito, não é o problema gostar de uma coisa ou outra, né? Mas é óbvio que vocês entenderam. Tá, tem uma pessoa aqui que comentou algo interessante, né? Ele deu um exemplo de ítalo-brasileiro fake. Uma pessoa de um outro canal, eu não vou comentar o nome do canal aqui, eu não conheço esse canal, até posso dar uma olhada depois. E aí, ele falou aqui, o Flávio, né? Ele disse que os movimentos pela autonomia das regiões são nefastos. Ele se mudou da comunista Bolonha para Mantova. Portanto, eu não conheço, eu até vou dar uma olhada depois quando acabar a live, mas certamente ele não está falando coisa com coisa, né? Porque, assim, ou ele tem uma opinião, novamente, eu não sei quem é, mas esse comentário em si, né, realmente é isso. Esse comentário dessa pessoa que falou isso é uma pessoa que não conhece a história da Itália, né? Não conhece o que foi a Itália, que a Itália é um país novo, as injustiças que ocorreram e nem também, né, o que sofreu ali, o que sofreram seus antepassados, porque o nome do canal é em português, então acredito que a pessoa seja brasileiro, né? Qualquer brasileiro que tenha ascendência italiana deveria saber as injustiças, enfim, tudo o que aconteceu ali na Itália, e não deveria falar esse tipo de coisa, tá? Os movimentos por autonomia, eles são justos, né? Realmente para reparar muitos erros ali que aconteceram e basicamente também tem algumas coisas, alguns entraves burocráticos e políticos da Itália que segura, né, amarra essas regiões de andarem de fato, né? Tem muita região ali que está a míngua justamente por conta dessas amarras aqui, então não seria muito legal a gente falar esse tipo de coisa ali, tá? As pessoas acham que para ser italiano precisa nascer lá. Exato, isso mesmo. E isso que apareceu aqui no comentário do nosso amigo, que para ser alguma coisa você precisa nascer no tal local. E não é isso, né? Não é isso que se trata. Ser é algo, ter é outra coisa. Tá? Então, eu sou mesmo que não tenho. É diferente. Eu não preciso ter um passaporte, né? Mas eu sou. Então comentaram também aqui, se a Itália for engolida pelo mar, a Itália vai continuar existindo através do povo, exatamente, né? Vamos lá, vamos pegar, a Itália está desaparecendo, muitas pessoas saem da Itália, também os descendentes, né? Eles vêm para cá ou vão para outro lugar, os filhos deles vão permanecer levando adiante toda essa cultura, mesmo que a Itália não exista mais. Vamos ver o que nós temos aqui mais de comentários. Gosto muito do Vêneto, mas eu sou de Brianzolo. No meu caso, aqui o Jair comentou, né? No meu caso, tenho toda a minha ascendência italiana, mas sou taxado de alemão pela aparência. Isso é normal, né? Principalmente
aqueles que vieram, né, do norte, é o nosso caso, Vêneto, vieram do Trentino, Lombardia também, né, Piemonte, então tem essa aparência, muitas vezes, muitas pessoas têm uma aparência um pouco mais germânica, em geral, o brasileiro em si que não tem, né, ascendência, ele pensa que o italiano é aquele estereótipo, que aliás é muito dos estereótipos que esse ítalo-brasileiro fake também tem, né? Ele acha que o italiano é sempre moreno, né, cabelo preto, etc. Ele não enxerga como a Itália tem as suas diversas possibilidades, né, os seus diversos povos ali dentro. Meus nonos, que são descendentes, o Carlos, né? Meus nonos que são descendentes de vênetos disseram que eles não tinham tradição de comer pizza. Não, certamente não, né? Pizza é algo do sul da Itália, napolitano, né? Se não me engano. A pizza é de Nápoles. E não existia pizza no Vêneto até os tempos modernos. Isso daí se espalhou depois. A comida vêneta tradicional a gente já sabe o que é, principalmente aquela comida que ficou bem famosa no meio colonial, né? A gente tem ali salame, tem polenta, vinho e tal, mas pizza é algo moderno, né? Que se espalhou. Depois se espalhou no mesmo ritmo que foi para o mundo inteiro, foi para a Itália inteira também, né? É um dever moral para nós colonos gaúchos aprender vêneto. É, justamente isso. Justamente porque fomos lesados de diversas formas e também, tanto no Brasil quanto lá, eles quem, né? Muitos políticos, muitas pessoas das elites fizeram questão de apagar o nosso passado, a nossa história, e a gente consegue apagar a nossa identidade através da língua, né? Vai apagando através da língua. Quando você assume a língua, uma outra língua, você perde a visão de mundo dos seus antepassados, né? Porque toda língua tem uma visão de mundo diferente. Para quem já aprendeu outros idiomas sabe disso, né? Muitas estruturas, muitas coisas são faladas de formas diferentes do português. Então, por quê? Porque são visões diferentes. O brasileiro médio desconhece cidadania que não seja ius solis. Para ele, nasceu no lugar e cidadão daquele país. Carlos, interessante essa sua posição. Exatamente isso. O brasileiro, ele tem, assim, para si, muito o Brasil como molde para tudo. Tem aquele comentário, né, que o Brasil é uma ilha, né? Mas só que ele não é uma ilha. Então as pessoas tendem a achar que aquilo que funciona no Brasil é como funciona no mundo inteiro, que todas as pessoas enxergam aquilo que os brasileiros enxergam. E não é verdade, o Brasil é ius soli, né? Nos outros lugares, principalmente na Europa, você tem o ius sanguinis. Portanto, primeiro você é, e aí depois você é reconhecido. Não é essa coisa, não, para eu ser eu preciso nascer no território. Não, primeiro você é, depois você é reconhecido. Porque se você primeiro não for, não tem como ser reconhecido. Para ius solis, né? Para ius sanguinis. Então não tem. Você primeiro tem que ter a sua linha, a sua descendência, tá? A sua ascendência, perdão. Primeiro você tem que ter a sua linha, a linhagem. E aí você vai comprovar através dos documentos e tal, juridicamente. Tá? Mas se você não for antes, não tem nunca como ser reconhecido. Muito bem. Olha só, agradeço a presença de vocês. Li quase todos os comentários, alguns vocês estão falando entre si, daí todo mundo fica perdido se eu ler os comentários de vocês. Mais uma vez aí, convido-vos para o nosso curso intensivo de língua vêneta e italiano. Se interessar pelo menos para saber como funciona, entra no grupo que está na descrição aqui do vídeo e também vou deixar nos comentários fixados. Agradeço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon!